Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa Alegrai-vos pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A você que nos acompanha toda semana, recebo o meu abraço, a minha gratidão. Tenho recebido cartas, e-mails, abraços e sempre as pessoas dizem: Padre, eu te acompanho semanalmente e eu sinto que o Senhor já faz parte da minha família. É uma alegria sentir que, pelo Sistema Canção Nova, eu estou aí na sua casa, no seu local de trabalho, levando para você palavras de fé, de esperança e de vida. E esse nosso contato, mesmo pelo Sistema Canção Nova, nos torna amigos, próximos, queridos. Saiba que talvez eu não te conheça pessoalmente, mas é uma alegria muito grande saber que daí você acompanha mais um programa Alegrai-vos. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que a pregação de hoje nos faça realmente entrar, buscar e viver e nos lançar em águas mais profundas. Caros irmãos e irmãs, quero partilhar com você hoje um texto. Claro que não é o mais belo, porque cada momento da nossa vida, cada texto bíblico tem a sua beleza própria. Mas olhando aquilo que eu tenho vivido essas últimas semanas, este texto caiu como luvas na minha mão, naquilo que eu preciso ser e fazer. O texto está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 46 ao 52. É um texto conhecido por todos, o cego Bartimeu. E aqui nós podemos tirar inúmeras lições para a nossa vida, para a nossa família, para a paróquia onde nós frequentamos, para a sua equipe, para a sua pastoral, para o seu movimento. Peçamos ao Espírito Santo que realmente nos ilumine para que possamos ler este texto como se fosse a primeira vez. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando percebeu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Deixando a capa, levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone, mestre, que eu possa ver, que eu veja. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele vem ao encontro daquilo que faz parte da vida de todos nós. Quantas e quantas vezes nós sentimos e pensamos que o nosso problema não tem solução? E nós olhamos para os outros e parece que vitória, alegria, bênção, felicidade é só para os outros e não para nós. Aquele cego, e além de cego, mendigo, estava sentado à beira do caminho. Ou seja, ele não caminhava, ele ficava sentado. E ele não estava sentado no meio do caminho, mas à beira. Era alguém que tinha sido colocado de lado. Claro que para nós hoje não é assim que funciona. Graças a Deus, nós crescemos nisso. Mas na época de Jesus, eles achavam que toda enfermidade física era consequência de um pecado. Quanto pior o pecado, pior o castigo. E aquele homem cego, quando as pessoas olhavam para ele e via que ali estava alguém que não via, alguém que era cego, mendigo, à beira do caminho, as pessoas pensavam, esse aí teve um pecado grande para ficar cego. A alegria do judeu é ler a Torá e estudar aquela palavra. O cego, ele estava impedido disso porque ele não via. Era um castigo grande na cabeça daquele povo e por isso aquele cego, ele era maltratado, ele foi excluído, colocado à margem. Claro que aqui diz que o nome dele é Bartimeu, mas na verdade nem nome ele tem. Bar-dimoi é filho de Timeu. Quer dizer, a referência a ele é o pai dele. Para quê? Como que eu vou me referir a ele? Mendigo, pobre, cego, sentado à beira. Tudo aquilo que ilustra a vida deste homem não é bom. E quantas vezes, meus irmãos, nós não somos este cego Bartimeu? Quantas vezes nós nos sentimos cegos, não vemos saída para os nossos problemas, problemas no casamento, problemas na família, problemas no trabalho, problemas de saúde, problemas com filho, problemas com amizade, problemas no namoro. E cegos, nós sentamos-nos. O que é o estar sentado? É acomodado, acostumado. Tá bom, a minha vida é isso, não tem solução. Então a pessoa se senta, a pessoa se entrega. Não há doença tão forte para acabar com a fé do que aquela que acontece dentro do coração. A pessoa se entrega, ela senta. E há algo no Evangelho que não pode passar despercebido, porque o cego confiava na sua capa. A capa era tudo para o cego. No inverno, ele se aquecia. Quando ele ia pedir esmola, ele fazia tipo uma almofadinha e ele ajoelhava. Quando alguém ia lhe dar comida, ele jogava a capa, colocava-se a comida na capa e ele puxava. A capa para o cego é segurança, é vida, é proteção. Mas para aquele Bartimeu, chegou uma hora em que ele disse para si mesmo:
Hoje eu vou mudar de vida. Eu não nasci para ser um mendigo. Eu não nasci para viver cego. Eu não nasci para estar sentado à beira do caminho. Ninguém podia ajudar o cego. Ou quase ninguém. Uma pessoa podia. E Bartimeu sabia disso. Jesus. Jesus, ele pode mudar toda e qualquer situação. Eu acho bonito no Evangelho que vai dizer assim: quando percebeu que Jesus o Nazareno passava. Como que ele percebeu? Ele não via. Ele percebeu ouvindo as pessoas, ouvindo os gritos e ouvindo expressões do tipo: é Jesus, é um grande profeta, é um homem bom. Bartimeu tomou uma atitude. Quem quer mudar de vida não fica só falando, mas toma atitude. E qual foi a atitude que aquele cego tomou? Ele era cego, mas não era mudo. Amém? Ninguém pode reclamar que não tem nada. Nós temos muitas coisas, mesmo que há coisas na nossa vida que ainda nós não temos, mas nós temos muita coisa. Ele era cego, mas não era mudo, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Entendeu? Aquelas pessoas todas que ali estavam, o cego sabia: ninguém pode me tirar desta situação. Ninguém pode operar um milagre em mim, mas Jesus pode. Eu vou gritar por ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se o cego ficasse pensando assim: ah, eu não vou gritar não, estou com vergonha, o que as pessoas vão pensar de mim? Talvez Jesus nem para, Jesus passa direto e eu fico aqui igual um bobo. Ele não pensou nos outros, mas ele confiava em Jesus. E aqui está escrito: Jesus passava. Movimento. Jesus está andando. Movimento. E enquanto Jesus passava, Bartimeu sabia: a minha graça de hoje não passa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos repetir isso? Vai aí. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O mais engraçado é o versículo seguinte, o versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse. Aqui poderia estar escrito algumas pessoas, poucas pessoas, mas aqui está escrito muitos. Quando você decidir mudar de vida, quando você decidir que Jesus, naquele momento, entra na sua casa, entra na sua vida, quando você decide isso: hoje a minha vida vai mudar, hoje a minha sorte vai mudar, hoje a minha história vai mudar. Jesus! Aqueles mais próximos a você vão falar para você: fica calado, cala a boca, para de rezar, para que está indo à missa tanto, para que está ficando só na barra de saia de padre, porque só fica na canção nova, para que isso? Quem fala isso com o cego não são as pessoas que estão longe, mas as pessoas que estão próximas. Quantas e quantas vezes
É a nossa família que nos afasta de Deus. É a nossa família, é o seu marido, a sua mulher, o seu filho que fala com você, está rezando demais. Para quê tanta oração? Para que tanta missa? Para que tanta canção nova? Para que ficar assistindo o canal católico? E o evangelho se repete. Muitos repreendiam para que ele se calasse. Repreender o cego, repreendem a mim e a você. Mas olha o que o cego nos ensina. Ele, porém, gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando as pessoas pegarem no seu pé, que você está lendo Bíblia, que você está indo à missa, que você assiste programas católicos, porque você está ouvindo CDs de músicas cristãs, que você vai à Canção Nova, não pare, não volte atrás, mais, faça como o cego. Aí que ele gritou mais. E qual é a consequência disso? No versículo 47, está dizendo que Jesus passava ali. No versículo 49, está escrito: Jesus parou. Jesus passava. O cego grita, Jesus para. Não deixe a graça de Deus passar pela sua vida, mas pela sua oração, pela sua fé, pelo seu grito, faça com que Jesus pare. E Jesus hoje, Jesus agora, está parando aí onde você está, para visitar a sua casa, para visitar a sua família, para visitar o seu casamento, para visitar o seu trabalho, para visitar o seu coração. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou. E Jesus disse: chamai-o. Veja que Jesus não pergunta: onde o cego está? Eu vou lá. Não, de maneira nenhuma. Não é Jesus que tem que sair do caminho. Não é Jesus que tem que ir à beira do caminho. Somos nós que devemos levantar. Somos nós que devemos ir até Jesus. Jesus parou. Ele fez o que ele deveria ter feito. E nós devemos fazer aquilo que nós precisamos. E o que nós mais precisamos? Ir até Jesus. Jesus parou e não disse: eu vou até você. Mas Jesus disse: chamai-o. Mudou a história. Mudou a história. Se antes as pessoas falavam: cala a boca, cala a boca, silêncio. Mudou. Coragem. Levanta-te. Jesus te chama. Meus irmãos, como que Jesus muda? Como que a presença de Jesus transforma? Cala-te. Coragem. Cala-te. Levanta-te. Cala-te. Jesus te chama. Jesus mudou aquelas pessoas. E Jesus pode mudar quem está do seu lado. Jesus pode mudar aquelas pessoas que falam com você: você reza demais, você vai à missa demais, você está um beato, você está uma beata. Para de ficar vendo programa católico, para de ficar indo em Canção Nova. Quando Jesus parar e quando Jesus disser: chamai-o, essas pessoas vão mudar. Aquelas pessoas que hoje criticam você são aquelas que vão lhe dizer: coragem, levanta-te. Jesus te chama. Toma posse disso.
porque isso vai acontecer na sua casa. O cego pegou a capa, jogou a capa fora e foi até Jesus. Já disse para você que a capa do cego simboliza segurança, proteção, é tudo que ele tem. Por que ele joga aquela capa fora? Porque a confiança dele não estava mais na capa, mas em Jesus. E ele tinha certeza, quando Jesus chama, algo maravilhoso acontece. Eu imagino a cena, ele cego, me ajuda, gente. Ô Jesus, cadê o Senhor? Aí Jesus falava, estou aqui. Ele foi seguindo a voz. Colocou a mão no rosto de Jesus, na barba, nos cabelos. E ele disse, então é assim que ele é. É assim que Jesus é. Ele apalpou a face do Senhor. E aquilo que ninguém esperava aconteceu. Jesus olha para o cego e diz, que queres que eu te faça? Quase que o cego disse, né? Eu quero uma bengala. Eu quero um cão-guia. Eu quero alguma coisa para me ajudar a andar. Por que Jesus perguntou isso? Porque na verdade, Jesus, quando olhou para aquele cego, viu que de cego ele não tinha nada. Porque aquele cego sabia o que a maioria não sabia. O cego disse, Jesus, filho de Davi. Essa expressão significa Messias, Salvador, Redentor. Muitas pessoas que viam não enxergaram isso. E ele que não via, enxergou a verdade de Jesus. Aí Jesus pergunta, mas o que queres que eu te faça? Até onde vai a tua fé? E o cego não pensa duas vezes. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Jesus disse a ele, vai, a tua fé te salvou. Ele busca algo pequeno, Jesus lhe concede algo grande. O que ele foi buscar? A visão. O que Jesus deu? A salvação. Vai, a tua fé te salvou. E ele foi? Não. O evangelho termina, no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Quando Jesus nos cura, quando Jesus nos liberta, não é para que nós possamos ir embora, voltar para o mundo, voltar para o pecado, é para que nós possamos seguir o Senhor. Aquele cego não conseguia mais ficar longe de Cristo. Ou aquele ex-cego que agora via o Senhor, via a sua palavra, aquele homem se tornou discípulo de Jesus Cristo. Meus caros, finalizando o nosso programa de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua paróquia, na sua pastoral, no seu movimento, qual tipo de pessoa que aí está? O Evangelho nos dá dois grupos. Qual dos dois grupos nós pertencemos? Qual é o primeiro grupo? É aquele que vê a pessoa sentada à beira do caminho, sofrendo, chorando, sozinho. Quando a pessoa grita, Jesus! O primeiro grupo vai dizer, silêncio, calado. Ele não é para você não, ele é só para nós. Para você não, fica cego, fica calado, fica mendigo aí. E tem um segundo grupo, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Meus irmãos, as nossas paróquias, as nossas comunidades, as nossas famílias precisam sair do primeiro grupo e passar para o segundo grupo. Quantas pessoas dizem silêncio, cala-te, para de rezar, para de ler Bíblia, para de buscar a Deus, para de tentar ser santo.
nós precisamos estar no segundo grupo. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. É isso que vai mudar o Brasil. É isso que vai mudar a nossa igreja. É isso que vai mudar as nossas famílias. Nós precisamos encorajar os nossos irmãos, principalmente os mais fracos. Coragem, coragem, coragem. E não queira que a pessoa fique deitada, fique sentada, fique excluída. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Jesus te chama. Põe autoridade na sua voz. Nós precisamos abandonar esse primeiro grupo, que é o grupo morno, o grupo do silêncio, o grupo do deixa ficar como tá. Precisamos estar no segundo grupo. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Quero finalizar o programa olhando para você, olhando para a sua família, e eu quero dizer isso ao seu coração. Eu quero dizer isso para você, para você. Estenda a mão, abra o coração e receba isso. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Faça isso, viva isso, e você verá um milagre na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faça hoje o que Bartimeu fez. Ele deu o primeiro passo. Dê hoje o primeiro passo de uma nova vida. Coragem, levanta-te, Ele te chama. Até o próximo programa, com a graça de Deus.